Gostaria de desejar boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao Centro de Estudos da RAPS. Cumprimentar o Capô, diretor executivo, presidente do IDS, que é nosso parceiro, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, nesta série de encontros. Hoje nós vamos ter o segundo encontro do ciclo Desafios da Gestão Pública Inovadora e Qualificada. Cumprimentamos o Sérgio, que é líder RAPS, nosso amigo, participa do IDS, participa da RAPS, então está em casa mais do que nunca. Seja bem-vindo, gostaríamos de entender e conhecer o trabalho de inovação que vocês vêm fazendo no grande estado de Pernambuco. Sejam bem-vindos. Passo ao Capô para que conduza os trabalhos. Capô. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Prazer estar com você aqui. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando. Já peço desculpas por esse pequeno atraso, mas agora a coisa vai. Bom, como o Marco já falou, essa é uma iniciativa RAPS-IDS, que tem como objetivo identificar, promover iniciativas exitosas, no sentido de serem criativas, inovadoras, na busca de resolver o nosso grande problema da gestão pública ligada à questão da sustentabilidade e da agenda socioambiental. Então, nós já tivemos aqui, abrindo esse ciclo, o governador Jatene, do Pará, uma conversa muito interessante, e agora temos essa segunda conversa com o Sérgio Xavier, secretário do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, já na segunda gestão, né? Você começou no governo do Eduardo Campos e agora está no novo governo do Paulo Câmara, eleito agora em 2014. Então, consagrado pela própria gestão pública, porque foi convidado a continuar, coisa rara, né, no setor público, o que, evidentemente, dá uma oportunidade grande para dar continuidade a iniciativas. Mas o trabalho que o Sérgio vem desenvolvendo, que nos levou a convidá-lo para participar desse encontro, lembrando que o nosso objetivo aqui é justamente de discutir com o Sérgio e aprender com ele o esforço empreendido, as iniciativas que ele adotou para resolver o nosso grande problema, que é a ineficácia do serviço público, a morosidade, as dificuldades da burocracia, e, nestas condições, promover avanços nessa agenda tão complexa e inovadora como é a agenda da sustentabilidade. E os motivos, o Sérgio tem uma experiência muito interessante, pegando pela questão da conservação da biodiversidade, florestas. Ele, enquanto secretário na primeira gestão, fez uma ação muito importante, afirmativa no Estado, de ampliação do sistema de unidades de conservação estaduais, coisa rara, né? Eu me lembro que, durante esse processo, eu até enviei uma mensagem para o Sérgio dizendo que era incrível, porque estava tudo parado, nenhum Estado estava avançando nessa agenda. O único Estado que estava, de fato, criando, ampliando as unidades de conservação, inclusive na Caatinga, que sempre foi um ecossistema, um bioma praticamente esquecido, o único Estado que fazia isso era Pernambuco, que eu achei excepcional, aumentou em 2.000% a cobertura de áreas protegidas no Estado. Além disso, iniciou uma agenda muito importante no zoneamento e proteção de áreas vulneráveis à desertificação, o que é uma agenda importante que atende à Convenção Internacional de Combate à Desertificação, também uma experiência rara no Brasil, infelizmente, e fez um conjunto de outras iniciativas nessa linha. Também teve algumas experiências bastante curiosas do ponto de vista, até que vamos querer ouvir um pouco de você, como é que está indo isso, como o sistema de compartilhamento de veículos elétricos, né? O primeiro lugar no Brasil que trouxe essa ideia de fazer o compartilhamento na rua, como tem em alguns outros países, na França, acho que a França foi pioneira nisso, que permite que você use carro elétrico e deixe no outro posto, aquele sistema como de bicicleta, né?
E também uma iniciativa que teve bastante repercussão na época, que foi o Plano Noronha Carbono Neutro, que se propõe a transformar o Fernando Noronha no primeiro território que neutraliza as emissões de gases de efeito estufa. Então, são coisas bastante interessantes, não só ideias, isso que eu queria destacar. O nosso objetivo não é discutir ideias só. Nosso objetivo é discutir ações empreendidas e como é que se fez para que elas fossem desenvolvidas. E, nesse sentido, nós identificamos 3 iniciativas atuais que nós gostaríamos de aprofundar hoje com você, Sérgio. A primeira é a questão do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, notadamente na questão do envolvimento dos municípios, né? Nós sabemos que a questão da gestão ambiental, ela não pode prescindir de uma articulação federativa entre a União, os estados e municípios. Mas, na prática, isso não tem ocorrido, né? Normalmente, os municípios não estão integrados a uma política de governo de Estado que seja consistente, que permita que isso avance de forma apropriada. E aí, em Pernambuco, temos experiência nesse sentido, inclusive numa ação afirmativa do governo do Estado de apoiar os municípios nos seus planos municipais de resíduos sólidos. Então, isso é um assunto que nós queremos tratar. O segundo, também bastante inovador, e se for aprovado pela Assembleia Legislativa, vai dar um bypass no governo federal, porque o governo federal está há anos discutindo e tentando aprovar o projeto de lei de pagamento de serviços ambientais, e não consegue, tá certo? A agenda não avança no Congresso, mas o Sérgio convenceu lá o governador a enviar um projeto de lei que está tramitando na Assembleia do Estado, justamente para pagamento por serviços ambientais, então nós queremos discutir isso também. E, finalmente, o programa semiárido energético, que visa, se eu entendi bem, você vai esclarecer, transformar Pernambuco numa espécie de um polo que atraia investimentos para que Pernambuco tenha, nas energias renováveis, principalmente eólica e solar, o seu grande diferencial de desenvolvimento econômico. A agenda que atende a questão de energia, a questão de conservação ambiental e a questão de redução de emissões de gases de efeito estufa, portanto, uma agenda extremamente relevante e que tem tido muita dificuldade de avançar no país. Então, seria um caso, um case, né, muito importante e tal. Então, são esses os três programas, digamos assim, que nós gostaríamos de aprofundar hoje. E, para isso, nós temos algumas perguntas, todos vocês receberam o papel, mas, basicamente, é o seguinte, a primeira pergunta, qual a importância da reformulação institucional da Secretaria ocorrida em 2011, que transformou-se da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade? E como essa estratégia tem ajudado a criar uma convergência ou não entre a questão da democracia e da sustentabilidade no Estado de Pernambuco? A gente começaria com esse tópico, se pudesse comentar, depois eu passaria para os outros. Boa noite. Bom, prazer estar aqui, Capobianco, com vocês. Queria cumprimentar vocês todos, quem também está nos vendo pela internet. Dizer que realmente é um prazer estar aqui, não só porque para a gente é bom estar falando dos trabalhos que estão sendo feitos, mas também para interagir. Eu sei que tem muita gente aqui com muito conhecimento, você, por exemplo, e é sempre bom a gente ter um feedback também, outras visões sobre o que está sendo feito, principalmente sobre os conceitos que a gente está usando. Eu vou responder essas perguntas todas, mas eu preparei uma apresentação tentando mostrar uma visão mais ampla de tudo isso e mostrar onde se encaixam esses projetos. Na verdade, nós estamos com um plano que tem uma visão conceitual mais ampla, tem uma visão sistêmica, não são projetos, não são programas fragmentados, que são pontuais. Todos eles estão dentro de uma estratégia mais ampla, e eu acho que essa é a grande diferença do governo do Estado. Realmente é planejar as questões da sustentabilidade com uma visão sistêmica, integrada, com política de governo. Tem coisas aqui que nós estamos apresentando que jamais seriam feitas se não fosse o esforço de outras secretarias também. Então, não é só a Secretaria do Meio Ambiente, como, por exemplo, a política energética. O governador Eduardo Campos encampou essa bandeira das energias renováveis, e hoje Pernambuco já é um dos maiores produtores de energia eólica e solar do Brasil, principalmente
se destacando agora na energia solar, né? Na eólica, já muitos estados estão produzindo. Então, eu queria pedir licença para apresentar rapidamente essa visão, e depois a gente poderia entrar nas questões mais pontuais. Eu não sei se dá para reduzir um pouco a tela, que vai estar cortando, mas, enfim, vamos ver se... É só apertar. Está faltando energia renovável, né, aqui. Pronto, olha aí, você não só conseguiu ajustar, conseguiu tudo com um simples clique, né? Então acho que basta tocar aqui, é isso? Qual é? Isso aqui? Pronto. Bem, vocês vão ficar zonzo aqui se ficarem olhando muito para isso. Mas, enfim, eu vou apresentar, em resumo, um pouco do que a gente está pensando em termos de inovação, mas contextualizando isso diante das mudanças climáticas. Acho que as mudanças climáticas são eventos globais. É um evento global que está exigindo muita inovação e com velocidade. Então, a gente está olhando para isso e fazendo as inovações com essa perspectiva. A questão do desafio da gestão pública, né, para ser inovador, tem que realmente mudar muita coisa. Então, vamos falar um pouco sobre isso e mostrar algumas coisas práticas de Pernambuco. Primeiro, eu acho que nós não estamos vivendo simplesmente crises pontuais, né, econômica, social, ambiental, ética, política, etc., etc. A gente está vivendo um colapso de um modelo, principalmente na gestão pública, que é o setor da sociedade que mais está atrasado. A política, principalmente no Brasil, desse momento, é a dimensão mais atrasada da sociedade. A gente está vendo o espetáculo do atraso no Congresso Nacional, no Executivo, até nas estatais, que eram um exemplo de empresas extremamente eficientes, bem gerenciadas, enfim. Então, eu vejo que há uma crise de percepção, de qualificação e de evolução na gestão pública. A gestão pública evoluía sempre muito mais lentamente do que os demais setores da sociedade. Mas agora, na era das tecnologias digitais, essa velocidade ficou realmente muito visível. Porque há décadas atrás, quando tudo estava na era do carimbo, você não sentia muita diferença, né? Mas agora dá para sentir a diferença da gestão, por exemplo, de uma empresa ágil, moderna, rápida, e da máquina pública. Portanto, eu vejo que há realmente uma crise de percepção, falta qualificação e, principalmente, nós paramos em termos de evolução. Temos, então, um desafio gigantesco. Mas, antes de falar dos desafios, eu queria dizer como é que a gente está vendo, como é que a gente organiza essa questão da sustentabilidade, como é que a gente colocou como referência para o nosso trabalho esses conceitos de sustentabilidade. Esse quadrinho está meio chato aí, não é tão simpático, mas sintetiza um pouco como a gente vê a questão da sustentabilidade. Primeiro, é importante ter pisos e tetos, né? Tem que ter um piso social e tem que ter um teto ambiental, ou seja, o máximo que o planeta pode suportar e o mínimo que a humanidade pode suportar em termos de direitos sociais. Esse cálculo ninguém faz, ou se faz de forma fragmentada, e a gente não tem claramente hoje o que é que se tem de forma organizada em termos de necessidades mínimas para todo mundo viver bem e de limites máximos de uso de recursos naturais. Esse é o primeiro desafio, e a gente está tentando fazer isso em Pernambuco, tentando ver quais são os nossos limites ambientais e quais são as nossas necessidades humanas para que a sociedade viva numa qualidade de vida mínima. A resiliência está sempre em todos os aspectos, ou seja, só é sustentável quando você não quebra a resiliência. Nós estamos hoje nessa primeira parte ali do gráfico, que é ultrapassando o teto e sem piso, né? Há muita gente excluída, muita gente fora do mercado, muita gente sem emprego, muita gente sem a mínima condição de vida e, ao mesmo tempo, a gente quebrando todas as resiliências ambientais. O que é que vai resolver isso? A economia. É a nossa visão
estratégica. Não se resolve essa questão sem mexer na economia. E a ideia é transformar a economia numa economia que aponte para a sustentabilidade. Então, o desafio de Pernambuco, o desafio da nossa gestão lá, é mexer na economia para que ela puxe o piso social para cima e desça o teto ambiental para o limite certo. E dessa maneira, a gente acha que consegue fazer o que o mundo precisa. Né? Hoje a gente tem uma pegada ecológica maior do que a capacidade do planeta. E a economia, aquele gráfico ali dá para a gente ter uma ideia de como é que é hoje, a economia engolindo a natureza e não envolvendo as pessoas, e dessa maneira a gente não consegue nem incluir todo mundo e nem sustentar os limites dos nossos ecossistemas. Isso exige um planejamento reverso, uma mudança no planejamento governamental. O planejamento hoje é empurrando para frente. A gente tem que calcular os limites, definir quais são as metas, onde é que a gente quer chegar, e depois trazer esse modelo para o dia a dia. A gente já ultrapassou os limites de emissões de carbono, que esse é o mais visível pelas questões das mudanças climáticas, mas muitos outros limites já foram ultrapassados, entre eles a quantidade de carros nas cidades. Não sei se vocês lembram, mas no passado as pessoas podiam comprar ingresso para entrar no cinema sem limite, sem cadeira numerada, sem nada. Você ia entrando. Eu já assisti filmes que tinha gente sentada em tudo quanto é lugar. E parecia que era normal aquilo, mas não é normal. Hoje, se fizesse isso hoje, as pessoas iam achar algo absurdo. Mas é o que se faz no nosso planejamento. Você não calcula nada, né? Você vai empurrando com a barriga e vê o que é que acontece. Né? Como se chamasse para uma festa todo mundo e não tivesse espaço, nem comida, nem bebida, nem condições para todas as pessoas. Portanto, a questão do limite é fundamental. A gente precisa começar a criar uma cultura do limite e quebrar a ideia do mito do crescimento ilimitado. Bom, a gente está vivendo tudo isso num contexto de disrupções. Na tecnologia, só o celular já quebrou muitas indústrias, né, como a indústria da música, da fotografia, mexeu nas comunicações, até nos táxis, até na rede hoteleira, com diversos aplicativos que estão mudando todos os paradigmas. Isso, uma simples invenção, que é um celular. Agora, imagine uma disrupção climática. Se a gente realmente tem uma grande mudança climática que mude tudo que parecia que não ia mudar nunca. Né? Como é que a gente vai se adaptar na economia? Como é que a gente vai rever todos os nossos comportamentos, o nosso modo de vida? Portanto, nós estamos diante dessa disrupção. As empresas ficam preocupadas com as pequenas disrupções nas tecnologias e os governos precisam estar preocupados com as grandes disrupções planetárias, globais, humanitárias, econômicas e ambientais. Então, essa nossa visão é o grande desafio da gestão pública. A gente está diante de uma coisa que não dá mais para adiar, tem que inovar muito rapidamente. Essa disrupção, ela acontecendo no clima, inevitavelmente acontece na economia. E se ela não acontecer, ou seja, se a gente não conseguir mudar, se a gente não conseguir mudar esse modelo, nós vamos ter um grande impacto em todos os setores. E no caso da economia, não tem muita saída que não seja a inovação. Ou seja, ou a gente precisa mudar a economia para evitar as mudanças do clima, criar uma economia de baixo carbono, criar uma economia realmente sustentável, ou então mudar a economia para se adaptar às mudanças do clima. Portanto, não há saída que não tenha inovação nessa economia que a gente precisa mudar. Como a gestão pública, como as políticas públicas definem os rumos da economia, ou deveriam definir, então nós temos uma necessidade urgente de gestões públicas inovadoras para poder resolver essa questão. Então não é uma questão simples, é uma questão realmente extremamente urgente e profunda.
Nós lançamos a fazer um intervalo, um intervalo comercial, para dizer que nós lançamos há 2 meses essa revista, e ela trata da disrupção climática, exatamente a matéria de capa, vocês podem encontrar nesses 2 links aí. E essa revista ela tem um projeto que faz parte desses planos todos que a gente está desenvolvendo em Pernambuco, e a ideia da revista é criar um ambiente de negócios voltados para a economia de baixo carbono. É uma ideia... Na verdade, o governo tomou essa iniciativa, nós articulamos, mas incentivamos as empresas a bancarem, a fazerem, não tem R$1 de dinheiro público nisso. Tem só ideia, sugestão, ajuda, mas é um projeto que está sendo feito pela iniciativa privada. Aliás, como tantos outros que a gente vai mostrar aqui. Se a gente está falando de economia, então é importante que se crie uma economia sustentável que não precise de tanto dinheiro público, a não ser em alguns momentos no início, para você alavancar aqueles processos. Bem, o maior desafio é realmente inovar na política e na economia, e a gente está diante de uma crise. E, na verdade, essa crise é uma grande oportunidade. Por quê? Porque a gente precisa equalizar essa economia do século XX que ainda persiste. E numa crise é mais fácil. É mais fácil você, por exemplo, tem coisa que você precisa decrescer. Exemplo, o setor de combustíveis fósseis. Não tem dúvida que tem que decrescer, não pode mais crescer. Pelos indicadores do painel do clima, do IPCC, por todas as metas que os países precisam cumprir, para que a gente reduza as emissões e fique, no máximo, com 2 graus de aumento de temperatura, tem que reduzir a produção e o uso de combustíveis fósseis. Mas como é que você consegue fazer isso com a economia em pleno vapor? É mais difícil. Mas com a economia com dificuldade, fica mais fácil fazer isso. Portanto, é uma oportunidade. É importante, nesse momento, definir o que é que deve decrescer, o que é que deve crescer e o que é que deve estabilizar a partir dessa visão dos limites que a gente falava há pouco. Quais são os eixos da economia verde que podem ser muito promissores nesse momento? E é o que a gente está trabalhando em Pernambuco. Fazer a economia crescer, gerar emprego, inclusão, etc., etc., mas no rumo da sustentabilidade. Energias renováveis, biocombustíveis, coleta seletiva, reciclagem, arquitetura verde, mobilidade, a questão do mercado de carbono, as tecnologias digitais que eficientizam muito os processos, reduzem custos, ganham tempo, a gestão da água, as florestas, os pagamentos por serviços ambientais, a educação e profissionalização para a sustentabilidade, que é uma coisa que precisa ser trabalhada mais no Brasil, falta qualificação. Né? Se a gente fosse fazer todos esses projetos, se o governo decidisse que ia fazer tudo isso, faltaria gente para fazer. As pessoas estão com a cabeça ainda com a formação tradicional. E uma abordagem diferente para reduzir as desigualdades no nosso semiárido, que eu vou mostrar daqui a pouco. Nesse processo de inovação, é importante a gente estar conectado com o que é que está acontecendo em termos de mudança de paradigma. Uma das coisas que a gente observa nos nossos planejamentos é que o futuro e o presente já não podem ser usando as referências do século XX, que eram a concentração, o gigantismo, os grandes impactos, o alto carbono, etc., etc., etc. Alguns insistem ainda nisso. A gente está numa transição, né, que tem contradições, por isso que em Pernambuco, em qualquer lugar do mundo, você vê coisas muito boas e coisas muito ruins ainda convivendo. Tem problemas, o lixo, por exemplo, ainda não foi resolvido. Na China, você vê o céu e vê o inferno. Eu tive 2 vezes na China e você fica empolgado em ver como eles são avançados em muita coisa de energia renovável, por exemplo, mas fica assustado em ver ainda o nível de poluição, de carvão, de muita coisa, inclusive direitos humanos, etc., etc., que se tem lá. Mas faz parte desse processo de transição. E o futuro, a curto prazo, exige descentralização, interação, colaboração, muitas coisas pequenas. Essa centralização, essa coisa presidencialista, centralizadora, piramidal, isso não vai funcionar nesse século. Os governos têm que ser mais horizontalizados, em rede. Portanto, essas referências aqui, que vale para o setor elétrico e vale para tudo, a gente está usando também, só que isso aqui tem uma dimensão política complicada. Ninguém quer distribuir poder, né? Portanto,
tem uma questão aí a ser vencida. Esse cenário exige governos descentralizados, interativos, colaborativos, inovadores, velozes. Mas como é que a gente faz governos assim? Como é que a gente constrói governos inovadores? Eu listei aqui algumas coisas que fazem a inovação acontecer. Primeiro, situação desafiadora, necessidade e oportunidade. Essa é a primeira coisa. Às vezes até quem não é criativo, quando se vê diante de uma grande necessidade, inventa uma saída. Então, esse é o primeiro ponto. E a crise é isso. É uma situação desafiadora. A visão sistêmica e sem os limites tradicionais é outra coisa fundamental para fazer inovação. Ninguém faz inovação olhando para o dedo do pé. Faz inovação olhando para o contexto e olhando coisas até que nem está dentro da sua especialização. Conhecimento multidisciplinar é fundamental. A inspiração e a ousadia nem se fala. E ter um propósito elevado para você multiplicar apoio. Se a inovação é para melhorar a vida de muita gente, com certeza isso vai ter apoio. Tem que ter liderança, capital humano, ou seja, sem políticas públicas não há inovação de grande impacto. Mais uma vez, a gente volta à questão do papel dos governos nesse processo. Governos que não estão evoluindo, que não estão dinâmicos no processo de inovação da sociedade, eles puxam a sociedade para baixo. Por isso que a política é importante e por isso que a gente falava tanto da nova política. E é uma coisa interessante, Capô, que sempre que se falava de nova política, as pessoas ficavam dizendo, por que nova? O que é nova política? Isso demonstrava a desconexão do mundo político partidário com a inovação. Porque toda empresa, todo dia, lança novo programa, nova versão, novo modelo, né? Enfim, inova todo dia, é normal. Ninguém pergunta o que é o novo. Por que você está falando do novo celular? Né? Por que você está falando do novo aplicativo? Aquilo ali faz parte. Agora, na política, quando você fala nova política, é um debate, é uma confusão, porque isso parece que não... eu ficava muito impressionado com isso, com esse debate. Eu dizia, olha, quando me perguntavam, eu dizia, nova política é o dia a dia, é você fazer novo todo dia. Não tem nada de complexo. É você evoluir permanentemente. É você continuar evoluindo, é não parar. Nova política é isso. Não é você começar do zero. Ninguém começa do zero. É você aproveitar as coisas boas e ruins, as experiências positivas e negativas e aprimorar. Nova política é isso. Portanto, isso demonstra que a gente precisa avançar muito na questão política. Chega de conceitos, vamos agora apresentar algumas coisas práticas. O que é que a gente está fazendo em Pernambuco, sintonizado com esses conceitos. Primeira coisa é a visão estratégica, né? Então, uma pequena historinha, como é que a gente começou a fazer isso. Primeiro, tem que ter espaço político. Não adianta querer fazer isso se não tiver força política. E aí, com a candidatura de Marina, em 2010, nós acabamos sendo candidatos lá em Pernambuco a governador, e isso foi o começo desse processo. Foi disputando com o Eduardo Campos, com o Jarbas Vasconcelos, nessa eleição de 2010, e uma disputa difícil, muito desigual, que a gente teve a oportunidade de discutir as ideias. Foi pela primeira vez em Pernambuco, se apresentou uma plataforma, um plano de governo, um programa, onde sustentabilidade era o centro, não era um adereço, era o centro da questão. E as pessoas perceberam que aquilo ali era o óbvio. Inclusive o próprio Eduardo Campos percebeu. E os debates eram muito interessantes, porque eu estava fazendo uma campanha limpa, propositiva, não ficava batendo. Os outros candidatos batiam muito no Eduardo. E nos debates na televisão ele sempre me perguntava, porque o diálogo era mais programático do que de agressões e tal. E nesse diálogo com ele, a gente acabou construindo, eu já era amigo dele, já tinha uma boa relação com ele, mas ficamos mais amigos ainda no processo do debate. Veja que interessante, porque eram ideias que estavam sendo discutidas, ele percebeu que aquilo ali era importante ser incorporado no governo. Terminou a eleição, ele, para minha surpresa, ele teve 82% dos votos, eram 7 candidatos, eu fiquei em terceiro lugar, não tinha como ganhar para ele ou para Jarbas Vasconcelos, né? Mas foi um resultado positivo também para a gente, porque as propostas foram conhecidas e o Eduardo ficou insistindo para que a gente entrasse no governo. E eu disse, olha, Eduardo, primeiro eu disse não, enfim, e depois eu disse, olha, a gente vai fazer um programa, se você concordar, a gente vai discutir essa participação.
E aí fizemos um programa com 15 pontos, que pareciam dificílimos ele aceitar, e ele, para nossa surpresa, aceitou, e nós entramos no governo para criar a Secretaria do Meio Ambiente, que não existia, incorporar esses conceitos, e ele incorporou no governo e no discurso todas essas percepções. As pessoas diziam que a gente estava entrando no governo cooptado. Na época foi um grande debate sobre isso, né? Mas como viram que tinha um programa, perceberam que era algo diferente. Era um programa de governo que estava lá com metas claras. E depois, quando se terminou o governo de Eduardo, as pessoas perceberam que aconteceu o inverso. Nós é que trouxemos Eduardo para falar sobre o discurso da sustentabilidade. Ele terminou o governo dele, apresentando uma série de resultados, alguns deles estão aqui, e incorporou o discurso da sustentabilidade. Tanto é que Marina acabou fazendo aquela aliança, enfim, aí o resto da história vocês já sabem. Infelizmente não terminou bem, mas foi uma história bonita, demonstrando que a aliança programática é realmente a grande referência, e quando você tem boas ideias e do outro lado tem alguém democrático, aberto a novas ideias, com certeza você consegue fazer boas alianças. E esse é o primeiro ponto dessa visão estratégica, é envolver todo o governo. Não se faz sustentabilidade numa secretaria, nem num governo. Sustentabilidade é um processo em larga escala, que exige muita gente participando. Então, a primeira questão é ter o compromisso do governador, e a gente teve, no caso de Eduardo Campos. Ter compromissos programáticos públicos, porque a sociedade vai saber o que é que você está fazendo, a própria sociedade te cobra, isso move o governo, e isso evita que o governo desvie o caminho. Lá em Pernambuco, a gente também resolveu colocar como referência as vulnerabilidades e vocações. Quais são as grandes vulnerabilidades ambientais de Pernambuco, para que a gente trabalhe em cima disso, e a gente vai mostrar rapidinho também. Sair do reativo para o propositivo. A política ambiental era muito reativa. Era sempre a gente dizendo, não, nós somos contra, não pode fazer a indústria, não pode fazer isso, não pode fazer nada e tal. Mas como é que faz, então? Essa pergunta era difícil de responder. Como é que faz? Como é que cria emprego? Como é que resolve a questão de milhões de pessoas que precisam trabalhar? E o cara que está naquela indústria que você tem que fechar, ele vai para onde? E tal. E aí a gente determinou que tinha que ser propositivo. É assim que se faz. É assim que a economia cresce, é assim que a economia gera emprego, é assim que inclui e tal. Por isso que a gente elegeu a economia como o eixo propulsor do projeto. E mapear disrupções, ousar, antecipar, inovar. Então, é essa visão estratégica que a gente trabalha como referência. O governo do Estado, esse aí é o plano de 2015 a 2018, mas Eduardo também, em 2011, incorporou sustentabilidade. Então, tem um mapa da estratégia, isso é discutido no Estado inteiro. O governador sai com todos os secretários, fizemos isso agora no começo do ano, discutindo em todas as regiões do Estado, apresentando as ideias e ouvindo as sugestões, e sustentabilidade era um dos eixos, e está aí como plano de todo o governo. São mais de 700 metas monitoradas diretamente pelo governador, com participação de todas as secretarias. Tem meta que praticamente todo o governo participa. E é isso que faz a diferença. A apresentação do projeto é feita no auditório, que cabe mais de 3 mil pessoas, para que o governo inteiro se envolva com o processo, e isso realmente é um diferencial. Quais são as vulnerabilidades do Estado? O IPCC mostra que Pernambuco, quanto mais vermelho, mais impacto em relação ao aquecimento global. Então, Pernambuco está ali na faixa mais impactada pelo aumento da temperatura. A Amazônia também. Diante disso, a gente mapeou as grandes vulnerabilidades do Estado, que são 3 as mais importantes. O primeiro, o avanço do mar. Essa foto aqui à esquerda é uma cidade vizinha a Recife, Jaboatão, que praticamente, vocês vão ver o resultado do trabalho que a gente fez lá, o mar estava entrando nos prédios. Recife está abaixo do nível do mar. Se o mar subir meio metro nas próximas décadas, Recife fica assim, vira uma grande lagoa. Então, esse é um problema realmente muito grave, e foi a primeira coisa que a gente atacou. Ali está Jaboatão antes e Jaboatão depois. A praia foi engordada. A gente tirou a areia do fundo do mar e trouxe
para a praia. É um projeto sem praticamente impacto ambiental, porque é praticamente um deserto de onde a gente tirou a areia, não tem nada lá embaixo. E aí o mar vai repondo essa areia. E a gente conseguiu recompor. Os projetos foram feitos para Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão. Jaboatão já terminou e está faltando dinheiro agora para fazer nos outros municípios. Outra vulnerabilidade são as chuvas na zona da mata. E aí, em relação a isso, não teve jeito. O governo teve que fazer um conjunto de barragens. Nós discutimos saídas alternativas, mas quando mostraram essa foto, por exemplo, aqui 60% da cidade está debaixo d'água. A mancha do rio, não sei se dá para ver aqui. Para você tirar essa cidade daí, que seria alternativo, para não fazer a barragem, para o rio voltar a ser como era, eram bilhões e bilhões e bilhões. Então, não teve alternativa e teve que fazer barragens. Mas a gente fez também, começou a fazer as barragens verdes, que são matas ciliares para reduzir o volume de água que chega no rio, reduzir a velocidade. E tem uma série de trabalhos que estão sendo feitos também nessa área aí. Outra preocupação nossa é proteger, né, lá na área de Suape, que é um porto importante, e criamos lá uma grande unidade de conservação de Mata Atlântica, 2.500 hectares, e estamos protegendo 59% da área do porto. Era um porto que só tinha passivo ambiental, não fazia nada. Inclusive, no debate com o Eduardo, eu fiz uma pergunta para ele inusitada. Eles estavam com um plano para fazer 6 estaleiros aqui, inclusive ia cobrir isso aqui. Os estaleiros iam ter um canal, e os estaleiros iam ser instalados aqui num canal artificial. E a gente queria proteger esse mangue. E aí eu perguntei a Eduardo o que era mais importante, um mangue ou um estaleiro? E ele ficou em dúvida. E achava que eu ia dizer que era o mangue. Eu disse, Eduardo, os dois são importantes. Mas já tem 2 estaleiros ali, então deixa o estaleiro e o mangue. Os dois podem conviver. E sustentabilidade é isso, é pensar e. Quando a gente pensa ou, tem exclusão. Toda vez que você pensa ou, tem exclusão. E como a gente pensa muito mais ou do que i, o mundo tem muito mais exclusão do que soma. E eu dizia, olha, a gente tem que pensar aí. Tudo é importante o pescador, a indústria, o mangue, o turismo. Tem que fazer um equilíbrio disso. Então já fizeram 2 estaleiros, está bom, chega. E eu dizia para eles, olha, estaleiro é uma coisa que não tem encomenda toda hora. Não é toda hora que você faz um navio, né? Daqui a 10, eu dizia, daqui a 15 anos, 20 anos, isso vai ficar obsoleto. Não durou 5 anos. Não durou 5 anos, já está obsoleto. 1000 desempregados, pessoas voltando para a cana. Enfim, uma situação que mostra que você em pensar e para que, quando um setor não está bem, outros consigam se segurar. Uma economia com biodiversidade, né? Com possibilidades, com riqueza. Bom, e o terceiro problema do Estado é a seca e o déficit hídrico. E aí a gente pensou, como é que vai abordar isso? Porque sempre a seca era tratada, ainda hoje, é o carro-pipa, a cesta básica e tal, a Bolsa Família, blá, blá, blá. E aí a gente imaginou uma nova forma de fazer uma indústria sem água no interior. E aí nós começamos a cruzar informações georreferenciadas, onde é que tinha mais degradação ambiental, desigualdade, seca, e ao mesmo tempo tinha muito vento, sol, biodiversidade, vocações econômicas, etc, etc. Cruzando os dados, deu para perceber que tinha área que tinha muita pobreza, desertificação, e muito vento e muito sol. Portanto, dava para incentivar a vinda de empresas de geração de energia solar e eólica, e aí você criar a indústria sem água no sertão. E gerando bons resultados para a comunidade local, porque a indústria, as usinas eólicas, por exemplo, obrigatoriamente arrendam a terra e o pequeno proprietário continua dono da sua terra, recebendo lá um valor todo mês. Então, é uma renda bem interessante. Com isso, a gente está mudando o processo. Antes, as empresas olhavam onde é que elas queriam se instalar e pediam licenciamento ambiental. Agora, a gente faz um mapeamento e diz, olha, aqui é muito melhor porque o IDH é o mais baixo, está tendo processo de desertificação e tem tanto o vento quanto ali. Então, venha para cá. E a licença vai ser rápida, né? Isso anima os empreendedores. Então, dessa maneira, a gente está realmente mudando. Com essa
com essa análise, né, cruzando os mapas, a gente percebeu que essa era uma questão fundamental. Você ter informação detalhada. E aí o governo contratou um projeto que está em fase agora de conclusão, que é o Pernambuco Tridimensional, que é impressionante isso. Você tem em detalhes todos os pontos do Estado. E com isso ajuda a fazer planejamento, licenciamento, uma série de aspectos aí. Estamos investindo também num sistema, na agência de meio ambiente, para facilitar, usando essa tecnologia para facilitar licenciamentos, enfim, fiscalização. E com esse projeto, algumas usinas já estão sendo instaladas. Esse é o primeiro parque híbrido do Brasil, eólico solar, que fica em Tacaratu, no sertão brabo de Pernambuco, né, perto do Rio São Francisco, mas é muito seco. E é uma usina de 80 megawatts. Realmente é uma potência bem razoável. Essa é outra inaugurada há 2 semanas, que fica perto de Garanhuns, Caetés, a terra do ex-presidente Lula, que já está em operação. E aí você tem a convivência dos agricultores com a produção. Melhorou muito o padrão de vida de todo mundo. Inclusive as crianças dessa região querem agora ser engenheiros, querem ser técnicos. Tem uma possibilidade de, inclusive, se formar e voltar para trabalhar aqui. Até 2017, o Estado deve receber investimentos da ordem de 5 bilhões de reais e cerca de 1.000 megawatts de potência vão ser instalados. Então, é interessante aqui, porque o que está salvando a economia de Pernambuco nesse momento é exatamente isso. Na época que a gente estava lançando essas ideias, todo mundo queria saber da refinaria. A refinaria de Abreu e Lima, muito famosa, né? Era a grande solução para Pernambuco. E quem está salvando é isso. É exatamente esses investimentos, e que é um investimento ganha-ganha. Não tem nada, até do ponto de vista ambiental, você não tem grandes problemas, porque se um dia você quiser desfazer o projeto, é só tirar as torres que a Caatinga volta a ocupar o espaço. Aqui é a bela ilha de Fernando de Noronha, onde também a gente está fazendo esse projeto Noronha Carbono Neutro. Já tem aqui 2 usinas solares dentro desse projeto, já são 10% da energia da ilha com energia solar. E, paralelamente a isso, a gente fez um plano de criar uma rede de unidades de proteção na Caatinga, com unidades espalhadas em todos os lugares. Estamos aplicando 200 milhões de compensação ambiental, que é outra coisa interessante. Quando eu cheguei no governo, não tinha R$1 praticamente sendo cobrado dessas empresas, como, por exemplo, a Petrobras, que instalou lá a refinaria, recebeu todas as licenças, capô, e não pagou R$1 de compensação ambiental. E eu achei aquilo um absurdo e pedi a Eduardo que me autorizasse a cobrar de todos, né? E ele prontamente concordou com isso, e nós fizemos uma grande cobrança, e hoje, graças a isso, a gente tem dinheiro para fazer esses projetos todos. Inclusive, conseguiu receber da Petrobras antes de começar esse caos que a empresa está vivendo, que certamente ia ser muito difícil hoje receber. Foram 140 milhões, mais ou menos, há 3 anos que a gente conseguiu da Petrobras. Isso aí está financiando esses projetos todos que nós estamos fazendo na Caatinga. Com esse recurso, a gente ampliou a Mata Atlântica, que tinha até 2010, aqui são só as unidades de proteção integral, só de proteção integral. Até 2010 tinham 7.000 hectares. De 2011 a 2014, a gente mais do que dobrou, fez mais 8.600, hoje tem 15.000, aumentou 122% em 2 anos praticamente. E na Caatinga não tinha nada, e hoje nós temos 126.000 hectares de proteção integral, o que somando tudo aí dá um aumento de 2.000% nesses 3 anos. Então, realmente é um salto fantástico, em 2, 3 anos a gente conseguir ter esse resultado. Essa estratégia que a gente está falando, nós apresentamos para os africanos. A África, essa mancha laranja, são os semiáridos do mundo. Então, note que o Nordeste tem uma mancha ali que é 1/10 da mancha da África. E aí nós apresentamos essa ideia para os países africanos e estamos começando um intercâmbio aí, tentando ver se a gente transfere também esse conhecimento, essa ideia, essa estratégia para a África e vice-versa, né? Tentando fazer um projeto mais global. Essa estratégia rendeu aí um reconhecimento da ONU, um prêmio,
e tal. E agora entrando nas perguntas, para terminar, Capô. Sistema Estadual do Meio Ambiente. Realmente é uma lei de 1981, que nunca foi cumprida, que exige que você tenha um Sistema Nacional do Meio Ambiente, os sistemas estaduais do meio ambiente e os sistemas municipais de meio ambiente. E a gente começou a cumprir essa lei, auxiliando a implantação de políticas nos 184 municípios do Estado, fazendo 4 ações fundamentais. O primeiro é criando os sistemas municipais. Então, 110 municípios já têm os sistemas municipais, que é Conselho Municipal, Fundo Municipal, pelo menos um departamento de meio ambiente na prefeitura, quando não dá para ser uma secretaria, enfim, tem aí os itens básicos, né, que esses municípios têm que fazer. Criamos um portal para integrar informações de todos os municípios, 80 municípios já estão alimentando isso. Fizemos um diagnóstico da situação ambiental em relação à desertificação, lixões, avanço do mar e também as vocações, isso ajudou a gente a fazer esse planejamento mais integrado. E a capacitação de gestores, a gente treinou 600 gestores nesses últimos 2 anos e cobriu todos os 184 municípios. Pelo menos há um técnico em cada município que entende o que é política ambiental. A gente tem que ter o Conselho Municipal, o Fundo Municipal, a estrutura gerencial, uma legislação mínima e um plano de ação. E, com essas ações, a gente também, com essa integração com os municípios, a gente percebeu que resíduos sólidos era a grande urgência e está concluindo 153 planos municipais e intermunicipais que não foram feitos, apesar da lei determinar que isso teria que ser entregue em 2013. E está implantado em 2014. A gente viu que eles não iam fazer, estamos fazendo, conseguimos um recurso, inclusive uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e estamos fazendo esse projeto com os municípios. Outra coisa interessante, inovadora, é o primeiro sistema de compartilhamento. A gente fez uma parceria com a empresa chinesa, provocamos os fabricantes brasileiros, nenhum se interessou. Até a Fiat, que estava inaugurando uma fábrica em Pernambuco, que agora é a Jeep, não se interessou. Para provocar, a gente foi na China, trouxe alguns carros, fizemos, e agora as empresas estão começando a chegar. Então, o sistema está montado, está funcionando, e agora está pronto para receber e ganhar escala, receber mais carros. E lançamos também, já está em teste, um aplicativo para compartilhar os veículos oficiais. Então, tem os aplicativos para o uso da sociedade, mas o governo precisa compartilhar os seus 3.000 carros. Tem 3.000 carros. E aí a ideia agora já começa, a gente já viu, depois que a gente lançou essa ideia de fazer esse aplicativo, a gente percebeu que tinha 1.000 burocracias que passavam a ser resolvidas com isso. Tinha 1.000 problemas, 1.000 coisas que estavam escondidas nos papéis, nos carimbos, nos formulários, que agora aparece. Com esse aplicativo você sabe onde é que o carro está, quem está no carro, para onde foi, para onde vai, se pode dar carona, se tem vaga, se não tem. Inclusive vai facilitar coisas que hoje são irregulares. Exemplo, você é motorista, está saindo da sua casa para ir para um certo lugar, que está lá no mapa, tudo certo, no aplicativo, e seu filho, sua mãe, sei lá, está indo para o mesmo lugar, e teoricamente você não poderia levar, que é um carro de uso oficial. Mas com esse sistema, você vai poder resolver isso, porque se o carro está indo para aquele lugar, está programado para isso, tem vaga, então você pode levar quem você quiser, não há nenhum problema. E os 3.000 carros do Estado vão poder ser úteis também para dar carona dentro do foco, né, do objetivo do deslocamento do carro. Isso é uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento. E dentro dessas questões da inovação, a gente está implementando o que a gente está chamando de GovLab, que são oficinas colaborativas para a inovação. A gente pega os grandes problemas, chama pessoas inovadoras e busca soluções que estão fora do padrão, como esse caso do aplicativo. Tem o projeto Helix, que vou mostrar uma foto aqui que vai dar para entender o que é. Essa questão da mobilidade do aplicativo vai resolver burocracia. Com o aplicativo a gente descobriu que tinha muita gente só para anotar que você vai viajar, que precisa de uma diária, 5 formulários de diárias, carimbo. Outro dia um papel não pôde andar porque não tinha um carimbo. Eu disse, não é possível isso.
Não, tem que ter o carimbo, tem que carimbar. Deus, não é possível isso, não pode, tem que acabar com o carimbo. Pois é, tem que ter o carimbo, senão não anda. E a gente está percebendo que os aplicativos podem resolver não só as atividades práticas, mas também a burocracia, reduzir a burocracia. Tem um projeto de água aí que nós não vamos entrar em detalhes. Dentro dessa ideia da inovação, a gente faz todo ano o Pernambuco no Clima, que é um projeto para discutir as mudanças climáticas. Representantes de mais de 30 países já participaram, Gilberto Gil participa, esse ano Lenine participou há 2 meses. Enfim, é um projeto bem interessante que discute essas inovações todas aí. O Relix é um projeto para despertar a importância da reciclagem. Então, um conjunto de espetáculos bem interessantes para a população, nas praças, nas empresas. A gente distribuiu 100 ciclolix, que são para coleta em eventos, que não é adequado isso para andar na cidade. No começo a ideia era para isso, depois a gente viu que não é adequado, tem que ter realmente profissionalização, caminhõezinhos e tal. Não dá para um catador sair pedalando 20 quilômetros todo dia, 30 quilômetros com peso. Mas funciona muito bem no carnaval, em grandes eventos. Você passa com essa bicicleta, as pessoas vão colocando as embalagens ali sem nem ter trabalho do catador. Né? O catador no carnaval passa por situações humilhantes, muitas vezes fica ali rastejando para pegar as coisas. E isso aí é uma mudança interessante. E criamos o aplicativo. O aplicativo permite que você selecione a primeira versão, selecione a cooperativa mais próxima, e o novo que vai sair agora, ele já faz tudo automaticamente, você diz o que é que tem, se é vidro, papel, etc, etc. Ele localiza, igual os aplicativos de táxi. Na hora que você diz que aquele lixo está disponível, a cooperativa mais próxima diz que quer, já estabelece lá uma agenda para ir buscar, e vai ter uma pontuação. Quem doa o material ganha pontos, a cooperativa ganha pontos. Esse é um projeto com o SESI, com a Federação das Indústrias, e as indústrias que precisam fazer a coleta reversa vão alimentar esses pontos, e as pessoas vão poder trocar o lixo por pontos que podem ser trocados na rede de lojas, como esses cartões de pontuação que existem no mercado. A gente fez um trabalho com a autoestima também das catadoras, uma exposição de fotografia, parecia uma coisa simples, singela, mas acabou sendo a coisa mais importante do projeto, as mulheres se sentindo valorizadas. Bom, eu estou me alongando muito. Noronha, a gente lançou o projeto Noronha Carbono Neutro, já avançou bastante, já tem 2 usinas solares funcionando, aerogeradores sendo implantados, e a gente viu que o transporte aéreo representava a maior fonte de emissão. Quase 55% das emissões da ilha são os aviões. E aí, para resolver isso, a gente começou a fazer um projeto de biocombustível e está criando em Pernambuco uma plataforma de bioquerosene de aviação e combustíveis verdes para todos os aviões que vão para Fernando de Noronha, pelo menos, né, começarem a usar esses combustíveis e depois ser uma base, já que o mundo precisa desse combustível. Tem metas aí. E aí é outra oportunidade global de negócios para fazer a economia crescer no rumo certo e pode salvar a indústria da cana. Lá em Pernambuco, o setor, o Sindaçuca participa do projeto. Esse setor está numa dificuldade imensa, não só lá, mas no Brasil inteiro. E isso pode ser uma grande solução também sustentável. A outra questão que você colocou, Capô, a questão dos pagamentos por serviços ambientais. A lei está tramitando. A nossa expectativa é que até novembro, enfim, essa lei seja aprovada. Ainda esse ano ela deve ser aprovada, não teve grandes polêmicas, e ela vai permitir que a gente crie um modelo em Pernambuco onde as pessoas que protegem ganham, né, e tentando compensar uma injustiça que sempre aconteceu. Aquele que degrada é que tem mais lucro, o que protege não ganha nada. E esse projeto vai permitir que em unidades de conservação, inclusive reservas particulares, áreas suscetíveis à desertificação, zonas de mananciais, projetos de captura de carbono, projetos de beleza cênica. Você quer manter uma paisagem, a vizinhança quer aquela paisagem, mas o dono daquilo ali não tem como manter, vai vender aquilo
para uma construtora fazer um prédio, ele pode inscrever esse projeto no pagamento por serviços ambientais, ele vai receber para manter aquela paisagem ali. Então, a gente está fazendo um mapeamento, um cadastro, né, de todos os programas, beleza cênica, água, carbono, biodiversidade, etc., etc., para definir quais são as áreas prioritárias, e já temos 5 milhões para, assim que a lei sair, a gente lançar esse fundo e criar uma nova cultura de recebimento, né, pela proteção ambiental. Outras inovações que a gente está fazendo é o aplicativo Relix, que eu já falei, a segunda versão, e vem um game também, o game do lixo. As pessoas vão ganhar, vai ter ranking, vai ter disputa, quem é que recicla mais, enfim, as cooperativas e tal. Acho que isso vai ser uma coisa legal. Projeto NetCity, que é a ligação de todas as prefeituras com esse projeto do governo, esse sistema que Eduardo Campos implantou, de gestão, de monitoramento e planejamento, integrado, digitalizado, enfim, vai ser disponibilizado para todos os municípios, e isso também vai certamente mudar todo o padrão de gestão atual. E um game que a gente também está desenvolvendo, que é uma espécie de rede social em forma de game para evitar o aquecimento global com indicadores da vida real. Aqui você vai ter, vai entrar como pessoa, como escola, como empresa, ou até como governo, e vai dizer o que é que você está fazendo para cumprir suas metas. As metas são a que a ONU estabelece, e aí a gente vai ver qual é o país, depois no somatório, qual é o país que está contribuindo mais, contribuindo menos, qual é o setor empresarial que está contribuindo mais, menos, e também como é que as pessoas estão se comportando nisso. É uma coisa bem legal. Para terminar, e essa é a última tela, eu ousei colocar aqui algumas percepções do que é que vem, né, por aí, porque eu acho que essa é a grande base para você formular as políticas. Se você não tiver sintonizado igual uma empresa que olha para o futuro e se organiza para disputar o mercado, enfim, se não tiver essa percepção do que é que vem para detonar seu negócio, se os governos não tiverem a percepção, e o negócio do governo é social, o negócio do governo é ambiental, o negócio do governo é justiça, é equilíbrio econômico, etc., etc., se a gente não se preocupar com essas questões, dificilmente os governos fazem políticas que sejam viáveis. Portanto, a primeira coisa é que carbono vai ser moeda. Essa lei do PSA, Pernambuco vai estar na frente, porque como as pessoas já vão estar entendendo como é que isso funciona, daqui 2 ou 3 anos, depois dos acordos de Paris, etc., etc., que o mundo vai caminhar para a precificação do carbono, não tem dúvida disso, o Estado já vai estar com a cultura, com a lei, com uma base para entrar nessa economia. A redução do consumo de combustíveis fósseis. O petróleo vai ficar cada vez mais barato, vai ser voltado para aplicações de baixas emissões. O petróleo é usado para muita coisa, não é só para combustível. Mas certamente vai cair tanto que vai ser mais barato fazer, que vai ser mais viável entrar em outros negócios, né? Ele vai cair porque vai ser proibido mesmo, não tem jeito. Aplicativos serão leis. Aí é uma questão política aqui, das instituições políticas. E o Uber é um bom exemplo disso. Veja o que está acontecendo hoje. A sociedade inventa as coisas e o legislador tenta correr atrás, o executivo tenta correr atrás para tentar encaixar o inencaixável nesse modelo de inovação, né? O Uber cria uma solução, o Airbnb também, naquele que eu nunca sei como é que pronuncia direito, se é Airbnb, o Airbnb, que é uma sigla, e já está mexendo com a indústria hoteleira, etc., etc., etc. Então, se nós não incorporarmos nos governos, no legislativo, um processo mais ágil em relação às inovações, se não se antecipar, se não chamar os inovadores para dentro do Congresso, se não chamar os inovadores para dentro dos governos, os governos vão ficar correndo atrás, fazendo o que a meninada está aí dizendo que vai ser. Porque depois que 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 5 milhões, começam a usar uma coisa, como é que a lei vai
reverter aquilo. Então, aplicativo vai virar a própria lei. Florestas preservadas serão os maiores ativos da economia. Não tem dúvida nenhuma, água, carbono, biotecnologia, pagamentos por serviços ambientais. As disrupções vão ser mais rápidas e mais abrangentes. E vamos ter, infelizmente, riscos crescentes de refugiados climáticos. Inclusive, lá em Pernambuco, é uma coisa que nos motiva a correr com isso, para que as pessoas que estão lá fiquem onde estão e não venham ter uma vida ainda mais difícil na periferia das grandes cidades. Bem, desculpem ter me alongado, mas a ideia seria dar uma visão geral, falar um pouco dos conceitos que a gente está usando, das referências, dar alguns exemplos, e agora eu fico à disposição para complementar se a resposta não foi adequada, Capô, ao que você perguntou, enfim, e ao que vocês acharem que eu devo tratar no nosso debate. Muito obrigado. Ô Marcos, você não vai vir aqui para frente? Bom, eu até estava checando ali as questões que eu tinha colocado. De certa forma, acho que você tratou delas de forma bastante adequada. Mostrou os programas e tratou das inovações desenvolvidas. Agora, essa questão da articulação política, o que você colocou logo na abertura, quer dizer, não é possível fazer nada inovador nesta área, né, sem que haja uma integração de governo, né? Essa integração de governo, hoje, passado esse período todo de experiência que você enfrentou lá, você me diria o seguinte: essa continua sendo uma questão que depende da liderança do governador, da pessoa física e política, ou já é algo que é compartilhado de verdade no conjunto do governo? Como é que está isso na relação intragoverno? Porque é muito comum você ter grandes lideranças que levam isso, tá certo? Mas quando essas lideranças não estão mais à frente, esses processos refluem, né? Então a pergunta é se o governo está se transformando estruturante na gestão pública de Pernambuco, ou é uma feliz coincidência de ter tido Eduardo Campos, ter agora o Paulo Câmara com você lá, numa articulação que está permitindo essa agenda. Olha, Capô, você sabe, pela sua história, né, pela sua trajetória de grande ativista ambiental e sustentabilista, né, que as conquistas são muito frágeis do ponto de vista de sustentação para o futuro. Você tem uma vitória aqui e ali, mas se não continuar ali, buscando, fortalecendo, alimentando, etc., etc., uma das características da sustentabilidade é exatamente isso, é o dinamismo. Não existe sustentabilidade sem um processo de monitoramento permanente, de evolução permanente. Não existe. Por isso que a inovação ela é fundamental na sustentabilidade. Porque a sustentabilidade ela vai ficar ainda mais complexa, já está complexa hoje, mas pode ficar ainda mais, porque se hoje, no mundo, que as mudanças climáticas ainda são relativamente controladas, você não tem coisa acontecendo no planeta inteiro de uma vez só, né? São localizadas, então dá para um país ajudar outro, enfim. Agora imagina se nós tivermos realmente uma situação de caos total. Então exigiria uma visão, um cuidado, né, com esse processo que realmente não dá nem para a gente imaginar como é que iria resolver isso. Então, no caso do governo, eu diria que é importante a liderança do governador, é importante a institucionalização dos processos, as políticas têm que ser criadas, tem que ter lei para ficar uma política de Estado, mas a sociedade tem que estar ali
né, igual aqueles pratos, né, do malabarista do circo. Não sei se vocês já viram, aquele cara que fica girando uns 50 pratos ali, quando um vai caindo, você vai lá e tal. Então, é mais ou menos isso, né? Você tem que ali dar uma agitada numa área que tá carente. E o que está acontecendo no Brasil hoje é uma crise de sustentabilidade, porque o Brasil teve conquistas, né? Com a Marina lá no Ministério, com você lá, Caputo, teve muitas conquistas importantes, que depois começaram a ser perdidas, né? E está hoje a maior dificuldade para manter isso. Na economia, a mesma coisa. O Brasil teve conquistas importantes, incluiu gente, estabilizou a moeda, etc., pôde se planejar e tal, e agora está perdendo. Então, isso tudo é uma questão de sustentabilidade. Sustentabilidade não é só a dimensão ambiental, é exatamente sustentar todos os indicadores importantes, né? É o piso e o teto ali ser sustentado. E eu aprendi que o povo está percebendo isso. No sertão, a gente falando de sustentabilidade, como é uma palavra que já está tão no nosso vocabulário, a gente estava falando lá numa reunião com pessoas muito simples, e aí tinha uma pessoa lá que disse, secretário, sustentabilidade é garantir o sustento da família, né? Eu disse, é exatamente isso. A palavra sustento é uma palavra que o povo já usa no sertão, o sustento, garantir o sustento. Então, sustentabilidade é isso, é garantir o sustento da família. Vamos abrir, então, quem tiver que fazer comentário, fazer perguntas. Estamos aqui abertos aí para aproveitar essa excelente apresentação sua aí. Daniela, quer fazer pergunta? Tem mais um microfone? Tem. Secretário Sérgio, muito obrigada por sua palestra, foi muito interessante. E eu fiquei bastante curiosa, porque o senhor reiterou bastante o uso de tecnologias digitais, de aplicativos. E eu fiquei curiosa um pouco, por que vocês escolhem essa estratégia? Evidentemente que isso é algo que já está se expandindo muito, mas considerando a população do Estado, e o acesso à internet, o acesso a esse tipo de interação com o Estado, né? Como vocês veem isso tendo escala no Estado para que vocês tenham o retorno esperado para as políticas que vocês estão implementando por meio desses aplicativos? Queria ouvir mais sobre a estratégia. Olha, na verdade, a gente faz o I, né? Faz isso e faz outras coisas também. Tem lugar que as pessoas não estão na internet, tem que ser outra saída, outra solução. Eu fiz um trabalho uma vez com parabólicas. A gente percebeu que, não foi agora, nesse governo, foi num trabalho anterior, numa época de uma grande seca, e eu fiz uma consultoria para uma instituição, a Sudene, né, que na época era o órgão que cuidava dessa questão. Ainda né? Está meio enfraquecida, mas, enfim, ainda tem lá um papel. E a gente viu que as pessoas, para falar com as pessoas no interior, o melhor canal era a parabólica, e era baratíssimo. Comprava 3, 4 horas de parabólica no final de semana, avisava nas rádios, anunciava nos carros de som e tal, e todo mundo ligava lá, sintonizava, e você fazia um debate com todo mundo. As pessoas ligavam um 0800 de graça, de qualquer orelhão, e podiam fazer perguntas e tal, enfim. Então, a gente tem que se adaptar para cada situação. Agora, a gente tem que puxar para cima. É importante ter internet em todo lugar. É importante ter internet na zona rural, ter internet na escolinha lá do sertão mais remoto. Não tem como a gente desenvolver uma sociedade sem a informação chegar. E a internet tem ajudado a superar um problema de educação que a escola tradicional não vai resolver rapidamente. Tem muita gente aprendendo sozinho com a internet. Tem muita gente... Outro dia eu estava vendo 2 crianças conversando num restaurante, e ela dizendo, ontem eu fiz um estrogonofe. Aí a outra falou, como é que você fez estrogonofe? Entrei no YouTube, vi lá como é que fazia estrogonofe, no meu celular, e fui parando lá o vídeo, fazia o que eu vi, aí, soltava, via, e fiz o estrogonofe. E tal. Só tive um problema, que foi para abrir a lata de creme de leite. Aí a menina disse, como é que você resolveu? Aí eu disse
que a mãe dela não estava em casa, né? Eu desci e o porteiro abriu, aí eu voltei e fiz, né? Assim, muito interessante isso. Eu não sei fazer um estrogonofe, mas certamente agora eu vou fazer fácil, é só entrar lá no... Então eu acho, Daniele, que essas questões elas são fundamentais. Você, no primeiro momento, você usar o que tem para resolver ali, mas puxar para cima, né? Eu acho que aplicativo, celular... Tem uma experiência interessante que já está sendo feita, que é usar a baixa tecnologia para chegar em quem não tem smartphone. 90% tem celular já no Brasil, né? Mas não tem smartphone. Tem um celular que só recebe mensagem. E eu vi experiência no Ceará que as pessoas estão sendo entrevistadas, fazendo pesquisa sobre clima, sobre chuva, sobre uma série de coisas. Até um brasileiro aqui de São Paulo, que estudou em Harvard, que inventou esse sistema, e ele consegue ter a interação com as pessoas, e as pessoas ganham créditos para usar o celular. Quem responde e tem precisão na informação, recebe crédito. Então, é uma coisa boa para os dois lados, né? O produtor rural está ganhando crédito de telefone para usar o telefone dele e está mandando informação que ajuda a gestão climática da região, o planejamento de água, essa coisa toda. Enfim, tem mil coisas, por isso que a inovação ela é fundamental. Não tem saída se não for com inovação, senão a gente vai repetir as mesmas coisas que eu tenho vergonha eu, como nordestino, fico envergonhado, porque no Nordeste, quando aparece as questões da seca, não aparecem as inovações, como essa que esse paulistano aqui fez, né? Aparece a miséria, a tristeza, aquela coisa toda, mas tem possibilidade, né? Eu acho que a inovação é realmente o caminho. Boa noite. Obrigado pela apresentação, fiquei muito bem impressionado com os exemplos que você deu. Eu tenho 3 perguntas em áreas bastante diferentes. A primeira é, no nível um pouco mais estratégico, você mencionou as premissas conceituais que você colocou são muito alinhadas com as discussões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram aprovados na ONU no mês passado, mas você não comentou muito sobre esses objetivos. Você poderia comentar um pouco de como isso foi incorporado no processo de planejamento de vocês e também de como e se vocês participaram de todo o debate que houve para a construção desses objetivos nos últimos 3 anos. A segunda pergunta é referente à cultura política. Você mencionou a questão de participação entre os meios, pelos meios digitais, entre outros. A gente sabe que o brasileiro não tem uma cultura de participação política e não conheço muito, mas a impressão que eu tenho é que no Nordeste essa cultura de participação é talvez ainda mais baixa. Você pode comentar um pouco sobre como vocês lidam com isso, se existe algum incentivo ou como é que vocês têm trabalhado com essa questão? E, por fim, a questão de atração de investimento para regiões de alto potencial eólico e fotovoltaico. Você falou que vocês tendem a priorizar áreas que têm baixo IDH. Em geral, quando as empresas buscam fazer investimento, elas priorizam o contrário. Eu queria entender como é que você vende isso para as empresas, porque... Na hora que você faz um programa com uma certa previsibilidade, você pode capacitar as pessoas. Então, se naquela área ali tem um problema, né, que é o baixo IDH, mas tem a potencialidade e você chama empresas, incentiva para que elas se instalem ali, enquanto ela cumpre, né, uma série de processos e tal, você tem tempo para preparar as pessoas, para treinar, para capacitar e para motivá-las, que o que faz a diferença é a motivação. Ninguém que faz um curso, por melhor que seja, tem um bom aprendizado quando não tem uma expectativa de emprego depois. Mas, mesmo um curso rápido, quando tem uma expectativa de emprego, em seguida, as pessoas se animam, se motivam. Isso faz uma diferença muito grande. Então, essa questão como eu já falei, esse é um programa que tem o governo inteiro participa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que cuida da parte da política energética, vem conduzindo isso com a área de capacitação, de qualificação. Então, é um programa integrado. Em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
Eu acho que o que foi feito foi fundamental, importantíssimo, né? Eu acho que faz uma cola de coisas que estavam dispersas. Eu acho que isso tem uma diferença muito grande. Uma grande dificuldade de fazer política é exatamente essa fragmentação. Na hora que se junta tudo, ambiente, inclusão, direitos humanos, questão de gênero, questão urbana, questão rural, etc., etc., tudo isso está ali de forma integrada. Eu acho que, para percepção da sociedade global e dos governos, isso gera um posicionamento muito interessante. Agora, é importante traduzir isso para processos concretos. Eu acho que o grande desafio do planeta, de todos os governos, vai ser traduzir esse roteiro, que é um roteiro muito bom, né, em coisas práticas, mas já é uma grande questão. Eu acho que, na hora que você tem uma visão geral, que foi formulada com gente muito qualificada e com uma dose de democracia razoável, porque muita gente se envolveu com isso, eu acho que isso é uma referência muito importante. Sobre a questão da cultura política, eu acho que existe muito mito também, né? É difícil falar sobre essas questões muito subjetivas, intangíveis e tudo mais, mas a gente encontra gente muito inteligente, muito sabida, na periferia, no interior, em tudo quanto é lugar, mas a oferta é que está ruim. A oferta está ruim. Não tem eleitor que consiga ter um bom resultado se a oferta é ruim. Você não tem ali muitas opções para escolher. Quem é interessante, inteligente, capacitado, geralmente não tem as estruturas tradicionais para chegar até esse eleitor, ele nem conhece. É o nosso caso, não eu pessoalmente, mas o projeto que a gente defendeu em 2010 era um projeto que tinha conteúdo, que tinha forma diferente, que tinha um conceito de ponta, mas não conseguia chegar até as pessoas. Quando a gente chegava, convencia, mas não tinha estrutura para chegar, né? Então, eu acho que a cultura política ela vai ter uma mudança mais rápida na medida que as pessoas participem mais da política e comecem a elevar o nível e a oferecer alternativas mais interessantes, mais consistentes. Numa comparação aqui bem fajuta, se você não tem, né, na sua cidade uma oferta de espetáculos, por exemplo, né, de atividades culturais e tal, você vai ser sempre muito carente disso, vai ser sempre muito frágil, vai ser sempre muito aquém do que você poderia ser. Já quem vive numa cidade como São Paulo, que tem coisas acontecendo em todo lugar, coisas inclusive gratuitas e tal, o nível sobe. Então, eu acho que se a gente oferece, por isso que a RAPS, o IDS, tem um papel fundamental nisso, porque estão discutindo política no mais alto nível, está tentando garimpar o que está acontecendo no país, tentando fortalecer, ajudar, criar uma rede, né, de pessoas que possam se fortalecer com essas bandeiras. Eu acho que isso faz um bem grande para a política brasileira. Tem duas perguntas aqui da internet. Maria Augusta, do Instituto Jatobá, aliás, grande parceira, né? Ela dá parabéns pela iniciativa, pela apresentação, e queria saber se essa apresentação vai estar disponível para quem aqui acompanhou, né? Então, estará disponível e vai estar no site para ser acessado. Tanto no site da RAPS como do IDS, não é isso? Muito bem. O Paulo Benedito dos Santos, da Prefeitura do município de São Paulo, faz uma ponderação que é o seguinte: quem gerencia um serviço, ele é da prefeitura, né? Então ele está bem na sua posição aí. Quem gerencia um serviço, principalmente público, é frequentemente atacado por diferentes tipos de solicitações, preferencialmente de natureza política, e de cidadãos que esperam a solução de problemas. As ações voltadas para a sustentabilidade exigem, para serem efetivas, mudanças de paradigmas dos agentes envolvidos, sociedade, fornecedores, etc. Como você administra essas relações? De certa forma, acho que você tratou já disso, né, quando você respondeu a pergunta agora, a última pergunta. Mas eu acho interessante esse ponto que tem, de certa forma, tem a ver com aquela minha pergunta também. Como é que essas mudanças elas vão
se tornando estruturantes, e isso passa a gerar uma mudança na demanda do cidadão, que passa a pensar de forma diferenciada, ou seja, não é mais a minha demanda particular. Nós estamos vivendo aqui em São Paulo, acho um caso super interessante, que é das ciclovias, né? E agora da redução da velocidade dos carros. Nós tivemos antes a questão dos corredores de ônibus. De certa forma, de forma muito generalizada, eu poderia dizer que o governo, que a Prefeitura de São Paulo tem feito uma inflexão no sentido de acabar um pouco, ou combater pelo menos, a ditadura dos carros, né? São Paulo era de carro, o pedestre era secundário, o ônibus era secundário, a bicicleta nem se falava nisso. E está havendo uma certa mudança, uma inflexão, e as pessoas no início reagiam muito contrariamente a isso, né? Ou seja, há uma resistência, há uma dificuldade de você aceitar essas mudanças. Agora a redução de velocidade talvez seja a última grande reclamação das pessoas. Mas acontece que a coisa vai dando resultado e as pessoas vão mudando. Então, acho que essa é a pergunta que ele está trazendo, ou seja, você, na linha de oferecer uma solução qualificada, você se qualifica na gestão pública para isso, mas como é que ficam as demandas da sociedade que tem dificuldade também de aceitar essas mudanças? Como é que você vê isso no caso de Pernambuco, lá onde você está atuando? Olha, é um processo de construção, não tem uma receita, mas eu acho que a referência é canais de comunicação, né, com transparência, com respeito, e, sobretudo, agregando conhecimento. O que eu sinto, nós criamos agora, esse ano, uma unidade de conservação com 110 mil hectares na Caatinga. E teve uma polêmica gigantesca, porque numa área grande, né, no sertão, no oeste do estado, perto de Petrolina, e os produtores da área ficaram achando que iam perder as terras, que uma série de boatos, né, passaram a circular. Foram feitas audiências públicas, discussões e tal, mas não foram suficientes. E depois que eu percebi que essas pessoas estavam muito angustiadas, eu fui até lá, reuni um auditório, né, pegando fogo, as pessoas muito nervosas, irritadas, e eu vi que a gente precisava, primeiro, baixar os ânimos, resgatar a credibilidade. Eu disse, olha, se essa unidade de conservação, vocês acham que veio para prejudicar a vida de vocês, a gente vai rever agora mesmo. Então, esqueçam isso, vamos discutir o problema. Esqueçam isso. Se for o caso, a gente fala com o governador e revisa isso. Tira vocês do perímetro, a gente vai ter a solução, mas primeiro vamos entender o problema. Aí fui também atacado do outro lado, as pessoas, não, já criou, agora tem que manter, é uma unidade de proteção integral, e quem quiser agora que se adapte. E eu ficava no meio dessa confusão. Teve uma reunião do Consema que foi um tiroteio, né? Eu disse, olha, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui construindo um processo democrático e visando a sustentabilidade. E o respeito às pessoas faz parte desse tripé, né? Pessoas, economia, ambiente, enfim. Não dá para fazer uma coisa que eu só olho para a Caatinga, não olho para as pessoas. Então, é um processo... Esse assunto está ainda em curso e nós já conseguimos resolver praticamente o problema sem mexer na unidade. A unidade vai continuar de proteção integral. O que havia era uma falta de informação, e na hora que as pessoas ficaram mais informadas, foi atenuando, e a gente vai resolver. Eu acho que os canais precisam ter informação. Não é só um canal. Coloque aqui sua sugestão, coloque aqui sua ideia, sua reclamação. Não é só isso. Os canais de comunicação precisam ter ali como é que funciona aquele sistema, qual é a lei que regula, como é que é isso, para as pessoas ficarem mais informadas, né? Tem gente que vai para um debate, para uma audiência pública, e não tem a mínima ideia do que é. É fácil você manipular, é fácil ser manipulado. Quando tem uma equipe que está preocupada em fazer as coisas certas, os problemas são menores, mas se tiver alguém querendo se aproveitar da desinformação, então eu acho que a questão das tecnologias pode ser uma grande solução para isso. Por isso que eu falo, né, Daniela, essa questão dos aplicativos e tal. Se todo mundo está usando rede social, então os governos precisam ter cara de rede social para que as pessoas se comuniquem com o governo. Não pode ser uma coisa por e-mail, que já não existe.
Não pode ser uma coisa que você manda agora e recebe 5 meses depois. Eu vi que a Prefeitura de São Paulo está criando um sistema de respostas, né? Publicando todas as respostas que as pessoas, das perguntas que as pessoas fazem. Me parece que é não só mostrando o que foi respondido, mas facilitando para aquele que quer perguntar a mesma coisa, que já tem lá uma resposta. Ele entra e já descobre, já nem pergunta, como as empresas fazem, perguntas mais frequentes. O governo tem que ter um site com perguntas mais frequentes, né, com os programas todos que você tem. Se as pessoas querem saber hoje como é que funciona o Bolsa Família, não sabem. Não sabem onde é que encontra isso resumido, didático, fácil e tal. Né? Se você quer ter um acesso a algum serviço do governo estadual, municipal, federal, ninguém sabe direito onde tem isso. Aquele projeto NetCity que a gente está estruturando, ele vai ter um portal público com todos os programas sociais por setor, saúde, educação, etc., 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 com um sistema de busca que você procura lá e encontra quem é responsável por aquilo. Se é o governo do Estado, o governo federal, o governo municipal, link para a página. É dessa maneira que as coisas vão ser construídas. Na sociedade da rede, na sociedade em rede, os governos não podem ficar fora da rede, né? Os governos têm também que funcionar em rede. Parece muito óbvio isso, mas ainda não estão nem cogitando que isso é fundamental e urgente. Mas se não fizerem isso, vão ser atropelados. É muito provável que daqui a pouco um jovem que está sintonizado com as redes seja candidato e se eleja. Né? Porque as pessoas estão ali, ele está fora do modelo antigo, né, dos velhos partidos, mas está dentro do modelo novo. É por isso que é interessante, sem partidarizar aqui a conversa, mas a rede criou uma cláusula interessante, que são as candidaturas avulsas, né? De você poder ser candidato, representando um movimento, sem necessariamente participar do dia a dia ali do partido. Tem gente que não tem mais saco de estar no dia a dia em reuniões e tal. Aliás, essas reuniões também estão mudando, que não precisa você ir. Tem gente agora aqui nos vendo pela internet, e que não está podendo ver agora, mas depois vê o vídeo, e pode interagir também. Enfim, não é mais síncrono, é tudo assíncrono. O processo mudou. Então, a política, as instituições públicas, as gestões públicas precisam entrar nisso, e ninguém está ainda atento para essa questão. Ninguém que eu falo da política tradicional, né? Tem muita gente que está atento a isso. Oi, boa noite. Meu nome é Roberta Simonetti, eu trabalho no Instituto Acatu, Consumo Consciente. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas. Uma é assim, naturalmente... Bom, primeiro, parabenizar, assim, eu estou super empolgada e bem impressionada, acho que um discurso moderno, uma visão muito bacana mesmo. Então, eu queria perguntar para você assim, como que os seus municípios, né, reagem a essa nova proposta, e como que você está fazendo, qual é a sua estratégia para engajá-los, né, os que são de oposição, enfim, como é que tem sido esse alinhamento? E aí, uma segunda pergunta é assim, é claro que o melhor indicador de sucesso, né, dessa estratégia, ou dessa nova, né, política, vem na eleição. Mas, assim, antes disso, quer dizer, você tem algum tipo de monitoramento, indicador, como é que as pessoas, né, os cidadãos, né, do seu estado estão reagindo, estão recebendo, se estão valorizando, estão percebendo essas mudanças? Bem, é difícil dizer isso, Roberta. Realmente não dá para a gente saber, né, se as pessoas estão percebendo, estão valorizando, estão achando que aquilo ali é importante. Porque eu acho que falta uma percepção. Eu lembro, o Fritjof Capra lançou, acho que foi em 79, O Ponto de Mutação, que ainda é um livro, né, atual, é um clássico, que foi ali que eu comecei a me interessar por questões ambientais e tal, foi o que me motivou, foi aquele livro, e ele começa o livro dizendo que estamos vivendo uma crise de percepção. E é danado que essa crise ainda perdura hoje, né? Ainda é uma crise de percepção. As pessoas não percebem que estão caminhando para um destino que não é bom.
e são incapazes de olhar na frente, de olhar a realidade e de descobrirem que o outro caminho pode ser melhor, mais confortável, mais interessante, mais saudável, mais longevo, né? Então, eu acho que essa questão da receptividade deve ser uma coisa que não deve fazer parte das prioridades. A política tradicional é voltada para isso, para entender o que o povo está querendo e tentar fazer um mise-en-scène para parecer que está fazendo o que o povo está querendo. Quer dizer, é um engana-engana que termina nisso que a gente está vendo. Na hora que você faz as coisas com propriedade, porque é certo, porque é bom, se a gente for pegar os vídeos da campanha de 2010 e colocar hoje, e podemos em algum momento fazer isso, numa próxima campanha, as pessoas vão dizer, puxa vida, essa turma aí falava isso lá atrás, e realmente está aí, está acontecendo. É com esse pessoal que a gente quer ir, né? Eu acho que a gente tem que fazer política com propósito, sem se preocupar com essa coisa da pesquisa, do marketing. Quando a coisa é espontânea e quando tem que ser, vai ser. Pode ser que demore um pouco, mas vai ser com muita verdade. Eu acho que essa é uma questão que não me preocupa. Eu jamais estaria gastando 200 milhões lá no sertão. Quer dizer, é claro que não é todo esse dinheiro, tem muita coisa na região metropolitana, mas a gente está fazendo uma coisa lá que ninguém nem sabe, nem vai ver, nem vai perceber que a gente fez isso. Mas a gente está fazendo porque acha que é certo fazer, né? E que em algum momento, com a evolução humana, as pessoas vão descobrir que aquilo ali é uma coisa boa. Outra coisa é essa ansiedade pelo poder, que eu acho que é um exercício que o político tem que fazer. Eu não queria voltar para o governo, Capô. Eu voltei porque o governador Paulo Câmara fez um convite, fez um apelo, foi até emocionado o processo, porque, né, todo mundo acompanhou a história, né, da morte de Eduardo Campos, e ele queria recompor o governo com a equipe que deu sustentação a Eduardo, que estava integrada, e estava faltando a área ambiental, e eu não queria mais voltar, que eu acho que eu já tinha cumprido a minha tarefa, já tinha feito, e acho que na sociedade você pode fazer até mais, e com mais conforto, com mais tranquilidade, sem precisar estar nesse estresse do dia a dia. Então, quem tem realmente propósito, enfim, quem está com a cabeça mais tranquila, não fica muito preocupado com essa coisa de poder. Eu, pessoalmente, nunca mudei a minha visão de poder. Para mim, o poder tem que ser detonado e distribuído. A minha referência de poder é essa. Se eu puder ter poder para detonar e distribuir, eu não sei nem se é autoritário falar isso, né? Mas, como é para distribuir, eu acho que o grande problema da sociedade em rede é que ela está quebrando essa questão da concentração do poder, mas não está conseguindo ainda, né, os instrumentos para fazer os governos funcionarem dessa maneira horizontalizada, a política funcionar dessa maneira. Na hora que chegar a isso, a democracia direta, por exemplo, você entrando em grupos especializados e discutindo políticas de saúde, com milhões de pessoas participando ali, com sistemas inteligentes e tudo mais, e resolvendo uma coisa que não precisa mais nem passar pelo Congresso, né, 1 milhão de pessoas interagindo já resolveu, com especialistas, com pessoas que estão doentes, estão sofrendo, com todos os tipos de públicos, né, de perfis, ali representando, ali sim é um subconjunto da sociedade. As tecnologias permitem isso já, só não já estão implantadas porque os governantes não querem isso. Mas já é possível você fazer governos inteligentes, ágeis, rápidos, com democracia direta, com critérios, com referências, com conhecimento e com resultados eficientes, eficazes, né? Para isso é um grande processo. Enfim, eu me alonguei tanto, você fez outra pergunta antes, você podia só me... A questão dos municípios. Desculpa, Roberta. Eu dormi muito pouco hoje, estou com um raciocínio lento. Bom, mas aí essa comparação não dá para fazer, né, Capô? Mas, olha, a questão dos municípios é um longo processo.
Não é. 110 assinaram. Alguns já fizeram, outros assinaram só para dizer que, para botar lá na parede, dizer que fez. Outros não sabem como querem, mas não sabem como fazer. A gente tem que estar em cima, tem que estar fazendo, tem que estar ajudando. Então, é um processo. Eu estou muito preocupado com o baixo nível de qualificação que a gente tem nas gestões municipais do interior do Brasil. Não é só em Pernambuco, isso é uma coisa generalizada. E isso tem muito a ver com o líder, né? Quem está liderando é alguém que se cerca de inovadores, de pessoas qualificadas, e tenta fazer, né, trazer ali o que há de melhor. Quando o líder ele não é inovador, ou quando ele não abre espaço para inovação, ele pode nem ser inovador, mas se ele abre espaço para inovação, com certeza as coisas andam, melhoram. Por que que umas 2.000 prefeituras fizeram os planos de resíduos sólidos, os planos municipais, e quase 3.000 não fizeram, né? Porque certamente nessas 2.500 tinha gente mais comprometida, mais preparada, mais energizada. Então, é um processo que não tem uma saída rápida. Eu não vejo saída rápida. Eu acho que, na hora que a comunicação se espalha, a internet chega, as redes integram as pessoas, eu acho que vai surgir uma nova geração de redes agora com propósitos. Eu estava fazendo um exercício dizendo o que é que vem depois do Facebook, né? E acho que vem redes com propósitos. O Facebook é uma rede caótica, né? Você cabe tudo ali. Mas se a gente fizer uma rede com propósito, essa é a ideia do game que a gente está fazendo para reduzir o aquecimento global. O propósito do game é reduzir o aquecimento global, é salvar a humanidade, é só isso, né? Muito simples. Será que as pessoas vão participar, vão entrar, as empresas vão entrar para dizer o que estão fazendo, e até patrocinarem o jogo, o processo, e aí você tem um monte de gente se comunicando, falando, colocando que andou de bicicleta, que fez isso, que, enfim, está tendo uma horta em casa, fez um telhado verde e tal, colocando as vaidades dela, mas com um propósito, né, com um significado, com uma... Eu acho que essa pode ser uma nova geração das redes sociais e com games, com indicadores. Até para você quantificar o que é que eu fiz no último ano, né? Se eu tenho um propósito, o que é que eu fiz lá nessa rede social que avançou nesse propósito? Eu coloquei quantas fotos fazendo coisas realmente que importam, né? Eu disse quantas mensagens sobre coisas que realmente interessam. O que é que eu contribuí para a minha vida e para as pessoas? Eu acho que essa é a nova geração de redes sociais, e é isso que vai fazer uma transformação na política. Por isso que eu acho que a internet tem que chegar a todos os lugares, para que as pessoas possam ser incluídas nesse processo. Não quer dizer que, sem internet, as pessoas não estejam se mobilizando, mas fica muito mais fácil, né, com a internet. Boa noite. Bacana, boa conversa. Eu acho que vou falar um pouco do que já foi dito, mas se falou de pouca participação, eu acho que até tem participação, só que ela é uma participação voluntária. A minha pergunta é se nessa proposta de política pública de sustentabilidade, quais ferramentas ou que tipo de situação se faz para consolidar, por exemplo, participação na decisão, né, das políticas que se implantam. Então, acho que nós temos história de participação, mas é uma participação que não decide. A gente é convidado a ir a algum lugar, enfim, seja voluntariosa na igreja, enfim. Se nessas condições, e até para efetivar políticas, quais ferramentas de decisão, participação para a decisão? Né? O que eu não sei se eu entendi isso, acho que você já falou, né? Mas em que momento se fecha uma decisão para se dar transparência no empoderamento daquela direção que se toma? Eu acho que essa é a questão fundamental da nova democracia do século XXI. Eu acho que é a questão fundamental. O que você coloca que é algo que podia já ser realizado hoje, como eu acabei de falar. O governo pode tomar decisões a partir de sistemas interativos. E se ele não fizer isso, alguém vai fazer
e ele vai ter que cumprir daqui a pouco. Vai se inverter com esse processo das redes, do empoderamento do coletivo de forma informada, vai acontecer uma coisa meio inversa. Aconteceu isso em 2012, nas manifestações. O povo nas ruas, dizendo, 2013, o povo nas ruas dizendo, não quero político aqui. Não é? Uma década atrás, ou menos até, as pessoas tentavam levar os políticos para apoiar o movimento deles. Diz, olha, por favor, vá lá, deputado, vá lá, é uma causa importante, apareça lá, não sei o quê. O cara, eu vou ver, talvez eu vá, não sei, minha agenda. Em 2013, se inverteu. A sociedade foi para as ruas, e aquilo ali foi um indicador do que pode acontecer na internet. Se muitas pessoas foram para a rua dizendo, olha, eu não preciso de vocês, eu faço a mudança, eu faço a inovação, eu faço a transformação. Teve uma faixa, que eu até coloquei a foto no artigo que eu fiz, era assim, nós somos a rede nas ruas, alguma coisa assim. Nós somos a rede nas ruas, né? Ou seja, as redes sociais, era redes sociais nas ruas. Acho que foi no Rio de Janeiro isso. É um movimento inverso. As pessoas saíram para as redes, saíram da vida real para atuar nas redes, e em 2013 voltaram para as ruas, dizendo, olha, eu estou na rede, mas se você quiser eu venho para a rua, e não preciso de você. Vai acontecer com os governos isso. Se os governos não se anteciparem, não fizerem o dever de casa, não se atualizarem, não criarem suas redes de comunicação com a sociedade, seus mecanismos de deliberação em formato digital, se não criarem audiências públicas, inclusive via internet, lá em Pernambuco, todas as audiências, todas as reuniões do CONSEMA é transmitida ao vivo e o vídeo fica lá. Então, a sociedade tem mais gente vendo pela internet do que na sala. Então, se os governos não se anteciparem, vão ser atropelados por isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que a gente, em Pernambuco, está discutindo isso, está tentando fazer, mas não é fácil. Não é fácil, porque tem uma cultura política de que isso é errado, você vai desmontar todo um modelo de comando político, de gestão política, né, de poder político, e que, poxa vida, isso não vai ser bom para a gente, espera um pouco, depois faz. Mas se não fizer, vai ser atropelado. Eu dei o exemplo do Uber, né, o Uber está determinando como é que a lei vai correr atrás, depois vai se ajustar. Eu não sei como é que está acontecendo aqui em São Paulo, não sei se tem alguma pesquisa, mas as pessoas devem estar usando isso. Né? Eu até conversei com os taxistas e disse, por que vocês não inventam coisa melhor? Né? Não tem criatividade para inventar uma coisa melhor, vocês estão aqui, conhecem o mercado, são milhares, a prefeitura está disponível para ajudar, tem todo um... Por que vocês não fazem uma coisa melhor? É competição, não é competição? Inovação, cada um fazendo o melhor e tal. Não querem que o cara... eu nem gosto do Uber, para ser bem honesto aqui, nunca usei. Né? Até carro preto, para mim, é uma coisa triste. Né? Só por isso eu já tenho uma certa resistência de... Eu preferia um carrinho pequeno ou uma coisa mais ecológica. Se fossem carros elétricos, teria um apelo maior. Mas eu acho que é uma coisa que puxa a inovação. Né? E aí quem está perdendo espaço tem que se reinventar. A indústria da música, da fotografia, se reinventou. Eu lembro que a música, logo no começo, o Napster, enfim, os caras queriam detonar, brigavam. E hoje todo mundo usa os aplicativos de música. E as gravadoras viram que ali é um negócio. Né? Você lança tudo ali, ganha em escala, o mundo inteiro, né, ouve, você vai ganhando de acordo com a audiência, enfim, muda. De repente, hoje, talvez seja até mais fácil você quantificar os direitos autorais e os direitos, né, de uso da música do que antes. Porque com a tecnologia você sabe quem foi que ouviu, quantas vezes ouviu, é mais fácil você aferir isso. Então, eu acho que inovação que quebra um negócio tem que ser combatida com outra inovação que melhora o processo, e não tentando puxar aquilo ali para baixo. Agora, para fazer isso, com um monte de gente na rua, gritando, quebrando coisa e tal, aí fica difícil. Você tem que acalmar, chamar, conversar, como nós fizemos lá no sertão,
nesse processo lá da criação da unidade de conservação. Primeiro acalmamos, dizendo, olha, tudo bem, vamos fazer o que vocês quiserem. Né, o que o povo aqui quer vai ser feito. Agora vamos conversar primeiro para saber por quê, o que é, por que está ruim, onde é que está o problema, o que é que a gente pode resolver. Na hora que você vai descendo isso para o detalhe prático, aí você começa a desmontar as coisas e começa a entender qual é o problema. Muitas vezes não é nem um problema, é um mito que está ali estabelecido. Né? Mais alguém? Secretário, eu queria voltar um pouco para um comentário que o senhor fez no início da apresentação sobre as vulnerabilidades do Estado, né? E uma delas é o avanço do nível do mar. E uma coisa que chama muito atenção naquela imagem que foi mostrada é aquela orla com muitos prédios, né? Inclusive tem um filme muito bacana, O Som ao Redor, que mostra também esse movimento dos prédios na orla de Recife. E aí eu gostaria de saber se nesse planejamento estratégico que o Estado tem, existe alguma proposta com relação à ocupação do solo, do território, pensando nessa adaptação da mudança climática, né? Tendo em vista que já houve um modelo de ocupação na orla da praia com prédios, né? Que é muito mais difícil de você pôr ele para trás, né? Então, acho que essa é a minha questão. Você pode comentar a grande polêmica lá do Bem lembrado. Esse ano nós fizemos a nova linha de costa do litoral de Pernambuco, que aqui tinha era de 1800 e alguma coisa, né, e que não foi respeitada, na verdade. A cidade aqui avançou para o mar. O mar, se não tivesse derretimento de calotas polares, essa coisa toda e tal, o mar podia nem avançar tanto, mas a cidade avançou. E agora a gente está tendo um problema sério, porque como a cidade avançou demais, e o mar realmente está tendo um aumento de cerca de 0,6 centímetros por ano, no litoral de Pernambuco, já há uma pesquisa da Universidade Federal, eu até mostrei naquela tela que tinha um alagamento, essa pesquisa aí. É 0,5 centímetro, um pouco mais por ano. Isso é progressivo, não quer dizer que todo ano é 0,5 centímetro. Pode ser que no ano que vem seja mais, porque os derretimentos são difíceis de você calcular e tal. Então, nós fizemos a primeira coisa foi fazer a nova linha de costa, ou seja, medir até onde vai a maré alta e dali 33 metros e dizer, daqui para dentro do mar ninguém pode construir nada. As prefeituras não tinham essa referência. Então a gente fez isso, o governador já publicou o decreto, já formalizou isso, e essa é uma das medidas. Com isso, a gente está fazendo dentro do SISEMAS, né, do Sistema de integrado com as prefeituras, a gente está fazendo oficinas em todas as prefeituras para qualificar os técnicos, para fazer o ordenamento do licenciamento, quando a prefeitura tem capacidade de licenciar, e o planejamento da cidade, enfim, tudo isso. Agora, a solução tem que ser global, infelizmente. Quando você faz as projeções, não tem areia que vai dar jeito. Eu fui a Veneza conhecer o sistema, né, de controle, que dizem que Recife é a Veneza brasileira e tal. E eu disse, bom, o que há de mais parecido com Recife é Veneza, vamos lá. Fui convidado a conhecer, e é muito caro, era uma coisa de, acho que eram 5 bilhões de euros, né, e não está resolvendo muito, e tem lugar que fica assim, os 2 dedos. Né, eu disse, vem cá, por que é só 2 dedos de tolerância aqui? Se vier um mini tsunami, já entra aqui e tal. E eu vi que não tem saída. A única saída que nós temos é realmente fazer o que os cientistas estão dizendo. Reduzir as emissões, garantir que o aquecimento não suba além de 2 graus. Nós já subimos 0,8 graus. Né? O limite para ficar estável seria 350 partes por milhão, né, de CO2, de gases de efeito de estufa na atmosfera, mas os cientistas deram crédito até 450, exatamente para ficar nesses 2 graus. A gente já passou de 400, e os governos ficam fazendo planos que, quando você faz a conta, não fecha. Né? Não tem. Por isso que essa discussão em Paris é uma discussão que o mundo precisa participar de forma informada.
né? E aí, como Recife, em Copenhague, na Convenção do Clima, eu fui visitar uma exposição no centro da cidade, só para terminar, e lá olhando os 100 pontos mais críticos do mundo. E lá olhando, achando cada lugar belíssimo, né? Ilhas, não sei o que tal. Daqui a pouco, Recife, né? Lá. Eu disse, puxa vida, Recife, Rio de Janeiro também. Recife está entre os pontos mais críticos do mundo por conta dessa situação que está abaixo do nível do mar, não tem para onde escoar água, tem muitos rios, porque foi construído numa malha de água, né? Muitos rios, era um estuário ali, enfim. Dizem até que o Beberibe e o Capibaribe se encontram ali para formar os oceanos, né? Pernambucano com sua modéstia. Então, é assim uma coisa muito preocupante. Por isso que a gente entrou muito nessa luta de Pernambuco no clima, né, de discutir não só como é que Pernambuco pode fazer a sua parte, mas cobrar também do mundo. E estamos acompanhando as convenções. Apresentamos o Noronha Carbono Neutro na Polônia no ano passado, aliás, há 2 anos, e gerou um interesse de outros países para conhecer. A gente está trabalhando agora a construção de um intercâmbio com a Ilha de Páscoa, que é parecida em termos de população com Noronha. E Noronha mostra como é difícil você fazer essas reduções, porque a gente pensava que em Noronha, com 4.000 habitantes, uma ilhazinha, você ia resolver isso em 3 anos. Faz umas usinas solares, bota uns aerogeradores. Aí depois a gente viu que os aviões são 54%. Aí tem que mudar o combustível dos aviões. Aí não tem esse combustível ainda. Aí vamos criar a plataforma. Com isso, a gente está mostrando, de forma didática, as oportunidades e os problemas para resolver isso. A plataforma vai sair, né? Está bem avançada. Pernambuco está criando uns incentivos aí para isso. Tem muitas empresas bem interessadas nisso. Mas isso demonstra que, se não houver realmente muita informação, a sociedade não vai poder entender o que está acontecendo e buscar a solução. Bom, eu acho que eu falei demais, eu fiquei muito à vontade aqui com vocês, principalmente junto aqui do meu amigo Capobianco, né, que é uma das nossas referências aqui. Sempre fui fã do trabalho dele, por isso que eu estou aqui até emocionado e um pouco acanhado de estar aqui falando diante do Capô. E cadê o Marcos Vinícius, que é outro também aí que... Mas, enfim, eu queria agradecer muito a atenção de vocês, a paciência, pedir desculpas pela lentidão do raciocínio, que hoje realmente o processador não está bem, porque foram 3 horas de sono só. Mas foi um prazer estar aqui com vocês e me chamem sempre, estarei à disposição. Capô, muito obrigado.